Apareceu um valor em branco no seu relatório de Power BI e você não sabe o motivo? Descubra a razão e como resolver este problema no vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Laender e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o porquê de aparecer aquele valor em branco no seu relatório de Power BI e, claro, como nós podemos solucionar este problema. Então, para que a gente possa visualizar, eu já preparei um relatório e nós vamos aqui para a tela do computador para entender melhor o mecanismo deste valor em branco. Então nós temos aqui o nosso relatório e antes da gente começar, vamos entender primeiro o nosso modelo de dados. Eu vou clicar aqui no ícone de modelo e a gente pode ver que nós temos três tabelas. Uma tabela fato chamada vendas e nós temos também duas tabelas dimensões, que são as lojas e os vendedores. Aqui nós temos os relacionamentos pelos códigos e podemos visualizar que essas tabelas não possuem qualquer tipo de valor em branco. Eu tenho aqui a minha tabela de vendas, que é o meu fato, e perceba que todos os valores estão preenchidos. E também, se eu for na tabela de vendedores, tenho aqui os 3 vendedores e os seus respectivos códigos. E em lojas, tenho aqui as minhas 4 lojas e os seus respectivos códigos. Se a gente analisar aqui no nosso relatório, vamos colocar qualquer informação e ver por que aparece esse valor em branco. Primeiro, nós vamos clicar aqui para inserir um gráfico. Eu vou inserir um gráfico de barras clusterizada e vou colocar aqui a informação do meu vendedor. Consigo visualizar aqui e também trazer o valor total. E posso ver aqui o valor que cada um dos vendedores vendeu nas lojas variadas que nós temos aqui no nosso modelo. Vou inserir aqui do lado agora uma tabela, vou clicar aqui em uma tabela e vamos trazer aqui as lojas. Quando eu trago o campo de loja para cá, lá da tabela loja, nós podemos visualizar todas as 4 lojas e se eu clicar sobre qualquer linha aqui com o nome de uma loja, posso ver que os filtros funcionam corretamente. Porém, se eu transformar este nosso visual, que é uma tabela, em um segmentador de dados, vai aparecer um valor em branco. E esse valor em branco, ele tira o sono de muita gente. E basicamente, para a gente entender o porquê ele acontece, nós temos que analisar os nossos relacionamentos. Perceba que quando eu seleciono o valor em branco, eu tenho valores aqui lançados de Karine e Laender, ou seja, tem valores lançados em branco. Mas isso acontece basicamente, pois se analisarmos aqui as lojas, o código da loja e a minha tabela de vendas, existem relações entre eles, onde eu tenho apenas 4 códigos de loja, mas se eu for na minha tabela de fato, eu posso perceber que na minha código de loja eu tenho aqui informações, como por exemplo aqui o código 999, que não existe na minha tabela de dimensão. Isso faz com que todas essas linhas que estão classificadas como 999, mesmo tendo valores preenchidos, por estar infringindo a minha integridade relacional, ele vai gerar essa linha em branco aqui. E aí você deve perguntar, por que quando eu insiro isso, então, em uma tabela, esse valor em branco não aparece? Isso acontece basicamente pela forma como o Power BI estrutura as consultas que existem por trás dos dois visuais. Se você quiser analisar melhor, você pode, por exemplo, utilizar aqui a parte de Performance Analyzer e verificar a query gerada por cada um desses dois visuais, no momento da consulta. Se eu clicar aqui, por exemplo, em exibição e ativar aqui o Performance Analyzer, eu posso iniciar uma gravação e ver o comportamento de cada um desses visuais. Eu vou começar aqui pelo meu visual de tabela. Eu vou clicar em iniciar gravação e aí eu vou pedir para atualizar este visual. Perceba que quando eu faço essa atualização, eu consigo visualizar aqui na tabela uma consulta. Eu vou copiar essa consulta e aí eu vou abrir aqui o DAX Studio para fazer uma análise. Eu vou clicar aqui em ferramentas externas, abrir o DAX Studio e vamos fazer uma análise dentro desse nosso modelo de dados. Com o DAX Studio aberto, eu vou colar a consulta que nós copiamos lá. Perceba que aqui foi utilizada uma função do DAX chamada Distinct. Se na documentação do Power BI você avaliar esta função, você vai ver que a função Distinct ela traz valores distintos ignorando valores em branco, ou seja, valores nulos. Se a gente executar aqui, podemos ver que o resultado é exatamente aqui a loja com as 4 linhas do nosso DAX Studio. Agora vamos fazer a avaliação dessa mesma consulta para o nosso visual de segmentação. Eu vou clicar aqui na minha tabela, vou filtrar essa tabela, colocando aqui como filtro, e agora eu vou executar, vou atualizar aqui novamente, e vou vir aqui na segmentação de dados que foi gerado no Performance Analyzer, e vou copiar a consulta. Vou voltar lá no DAX Studio, e agora eu vou substituir aquela consulta que nós tínhamos por uma nova consulta.
Perceba que aqui agora nós podemos ver que a consulta ela utiliza a função values. Essa função values ela gera para a gente uma lista distinta dos valores, porém sem ignorar o valor em branco. Por isso que no nosso segmentador de dados ele aparece, já que vai ser como filtro. E eu posso utilizar esse valor em branco também como filtro. Então, o motivo de aparecer tanto no meu visual e na minha tabela e um apareceu em branco e o outro não, é justamente como o Power BI estrutura essas consultas. Ok, agora que a gente já sabe o motivo de aparecer o em branco, que é pela integridade relacional estar ferida ali, né? Ela está com problemas onde nós temos códigos na minha tabela fato que não existe na tabela dimensão, fica claro entender que a forma de corrigir isso, né? E o primeiro jeito mais prático é você conseguindo acrescentar na sua tabela dimensão o valor que está faltando lá naquela sua tabela fato, que neste caso é o código 999. A gente poderia fazer isso diretamente na nossa base de dados original. Neste caso aqui, para este relatório, eu estou utilizando um arquivo de Excel. Então, eu vou abrir o meu arquivo de Excel aqui e eu vou acrescentar aqui neste arquivo de Excel o valor 999 e vamos supor que este valor 999 seja referente à exportação. Então, eu vou escrever aqui exportação. E aí, eu vou salvar este arquivo, vou fechar para que eu possa atualizar no Power BI. Vou fechar aqui o Performance Analyzer e vou fazer uma atualização. Se eu clicar aqui agora na minha página inicial e atualizar dados, nós vamos ver que o valor que nós tínhamos aqui, por exemplo, em branco, não existe mais, já que agora todos os códigos que nós temos na tabela fato também existem na tabela dimensão. Nós podemos ver aqui agora que quando eu seleciono exportação, vai aparecer aqui os vendedores referentes àquelas linhas do código 999. Mas você deve estar falando, Laender, nem sempre eu tenho acesso à minha base de dados original. Eu não posso ir lá e acrescentar um valor na minha tabela dimensão. Como eu posso resolver isso então para que não apareça o valor em branco? Bem, a resposta é colocando o valor na tabela dimensão. Só que como nós não podemos fazer isso utilizando a nossa fonte de dados original, que no caso é o arquivo de Excel, nós vamos fazer aqui utilizando o Power Query. E nós vamos ver como fazer isso. Eu tenho duas maneiras. Eu posso simplesmente inserir um valor fixo lá, inserindo o código 999, ou eu posso identificar todos os códigos que não existem na minha tabela dimensão e que existem na tabela fato e fazer com isso, então, a adaptação, a inclusão desses valores na minha tabela dimensão. Para que a gente possa ver isso, eu vou abrir novamente aqui o meu arquivo de Excel e vou fazer algumas alterações. Eu vou apagar aqui a minha linha de exportação e ainda vou inserir alguns outros códigos aqui. Vamos inserir aqui mais alguns valores aqui e vamos inserir aqui mais códigos. Por exemplo, o 888, o 777 e 123. E vou colocar aqui alguns valores, 201, 202 e 203. E vamos colocar aqui valores 100, 200 e 300, só para acrescentar. Então agora nós temos 4 códigos, que é o do 999 até o código 123, que não existe lá na nossa tabela dimensão. Imagine que aqui a nossa fonte de dados venha desse jeito e nós não temos os valores aqui e também não teríamos como incluir. Eu vou salvar mais uma vez esse nosso relatório, vou voltar aqui no Power BI e vou atualizar. Perceba que após a atualização, novamente vai aparecer o valor em branco e agora nós temos mais valores aqui naquelas linhas. O nosso objetivo agora é identificar quais os códigos que tem nessa coluna de código de loja da tabela vendas e também incluí-los quando não existir aqui na nossa tabela lojas, colocando uma classificação. Por exemplo, sem classificação ou valor desconhecido, colocar um valor diferente do valor em branco que a gente quer que apareça. Para isso, eu vou abrir aqui o Power Query, clicando em Página Inicial, Transformar Dados. Aqui no Power Query, nós temos as nossas 3 tabelas importadas. Vamos fazer o seguinte, para que a gente possa fazer essa alteração, nós vamos clicar na nossa tabela dimensão. Aqui nós vamos inserir algumas etapas, mas para facilitar, eu vou renomear essa minha etapa aqui, chamada Tipo Alterado, para Tabela 1, pois contém a nossa tabela original, como ela é sem os valores que nós vamos acrescentar. Eu vou dar um zoom aqui para facilitar. Vou clicar com o botão direito aqui no tipo alterado e vou renomear. Vou colocar aqui o valor tabela 1. Agora nós vamos inserir uma nova etapa. Essa nova etapa ela vai ser a lista que vem lá da minha tabela vendas da coluna COD Loja. Então eu vou escrever aqui, ó, vendas cod.loja, que é o nome da coluna, e vou dar um Enter. Ele vai gerar uma etapa aqui para mim chamada Personalizar 1, onde eu tenho todos os códigos que nós temos lá na minha tabela de vendas. O que me interessa são apenas os códigos distintos. Então eu vou utilizar uma função de lista chamada list.distinct. Vou abrir parênteses e vou fechar parênteses.
Vou dar um Enter. E agora nós temos a nossa lista distinta. Para facilitar, vou renomear também essa etapa aqui. Vamos chamar essa etapa de códigos vendas. Agora nós vamos encontrar a diferença entre o código que nós temos aqui, que vem da tabela lojas, e o código que vem de vendas. Então vamos inserir uma outra etapa. Vamos pegar aqui da minha tabela 1, que é a tabela original, também a coluna código vendas. Perdão, código lojas. Vamos dar um Enter. E agora nós temos aqui código loja. Agora nós temos aqui, então, a minha lista que contém os 4 valores distintos. Neste caso, eu não preciso utilizar a função list.distinct, pois os valores estão vindo da minha tabela de menção. E lá, normalmente, os valores não estão repetidos. Então, eu agora tenho que comparar os valores que eu tenho aqui nesta minha etapa, que nós vamos renomear e chamar de code lojas. E eu quero comparar essas duas listas. Quero comparar a minha lista original com a minha lista que eu já tenho na tabela. Para isso, nós vamos adicionar aqui uma nova etapa e nós vamos utilizar uma função chamada list.difference. Essa minha função, ela vai me entregar o valor de diferença entre as duas listas. Eu vou abrir aqui, colocar o nome da minha primeira lista, que é o code vendas. Vou colocar vírgula e colocar também o nome da minha segunda lista, que é o code lojas. Vou dar Enter. E agora eu consigo visualizar a diferença, que são exatamente os 4 códigos que nós não temos lá na minha tabela de menção. O meu objetivo agora é criar aqui nessa minha lista um valor para cada um desses elementos e incluí-los aqui na nossa tabela 1. Vamos fazer então o seguinte, vamos adicionar uma nova etapa e agora nós vamos alterar a lista que está em personalizar 1. Eu vou utilizar uma função chamada list.transform, vou abrir parênteses e vou falar que a lista que eu quero transformar é a lista que está em personalizar 1. Vamos colocar vírgula agora e vamos inserir a nossa função de transformação. Para fazermos uma função de transformação mais facilmente, nós vamos utilizar uma expressão chamada each, onde agora nós vamos escrever aqui como nós queremos que seja a saída dessa lista. Eu vou falar que eu quero que essa lista seja uma lista contendo 2 valores, o primeiro valor e um segundo valor que nós vamos colocar aqui. Então, vou abrir uma lista e aí nós vamos fazer o seguinte, como eu utilizei a expressão each, para fazer referência ao valor que está na própria lista que eu estou transformando, eu utilizo o valor de underline. Coloco um underline, vírgula, e agora eu vou colocar o valor que eu quero que seja o par deste meu elemento. Então, todos os elementos vão conter o mesmo par. Vamos colocar aqui a palavra sem classificação. Eu vou escrever aqui sem classificação e vou fechar parêntese aqui na minha função list.transform. Então, essa minha lista vai conter agora outras listas com 2 elementos, o próprio valor que nós temos na lista e a palavra sem classificação. Eu vou dar um Enter e agora a gente já consegue visualizar aqui, olha, onde eu tenho o valor 999 e a palavra sem classificação, depois 888 e sem classificação. Isso aqui vai servir para que nós possamos criar a nossa tabela 2, que vai ser unida depois com a minha tabela 1. E ela tem que ter a mesma estrutura, código da loja e loja. Então vamos voltar aqui no final da consulta e acrescentar uma nova etapa. Vou clicar aqui e agora nós vamos fazer o seguinte. O personalizar 2, que é essa lista, ela se refere aos registros que devem ter nessa minha tabela. Para criar uma tabela no Power Query, nós vamos utilizar a estrutura #table, abrir parênteses e escrever aqui a nossa estrutura. O primeiro argumento do #table é o cabeçalho que nós queremos. Então eu vou abrir aqui chaves e fechar chaves e dentro da minha lista eu vou colocar as 2 colunas, code.loja, vírgula e loja. São o nome das colunas. Vou colocar aqui vírgula e aí eu vou deixar o nome da minha lista que contém os valores, que são esses valores aqui que está em personalizar 2, que foi a etapa anterior. Vou fechar parênteses, vou dar um Enter e agora você pode ver que toda aquela nossa lista já contém aqui a nossa tabela 2. Vamos renomear esta etapa para tabela 2 para facilitar um pouco. Tabela 2, vamos dar Enter e agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos unir a tabela 1 com a tabela 2. Vamos acrescentar novamente uma etapa e vamos utilizar a função table.combine, abrir parênteses e colocar as nossas tabelas. Perceba que aqui nós queremos lista, uma lista de tabelas. Então eu abro uma chave para representar uma lista, coloco que eu quero a tabela 1, vírgula, com a tabela 2. Vou fechar a chave, vou fechar o parênteses e essa minha função vai me dar exatamente a junção das tabelas que eu tenho. Código de loja e loja. Vamos detectar o tipo de dados selecionando as colunas
transformar, detectar tipo de dados. E aqui nós temos agora a nossa tabela lojas original contendo as 4 linhas que nós já tínhamos na tabela, mais todos os códigos extras com valor sem classificação. Isso vai fazer que, ao fechar e aplicar aqui a nossa consulta em página inicial, aqueles valores que não existiam vão passar a estar classificados na minha tabela de menção. E agora, ao tirar aqui a seleção, eu tenho apenas os 4 valores e a opção sem classificação que nós temos lá. Se qualquer outro valor que eu acrescentar não existe aqui na minha tabela de menção, ele vai passar a aparecer com essa nossa consulta. Vamos fazer aqui uma alteração, abrindo novamente o nosso arquivo de Excel. Vamos inserir aqui agora o código 5024 para o pedido, vamos colocar o código 222, colocar aqui o vendedor 201 e colocar o valor de 5.000. Vamos salvar, vamos voltar no Power BI e vamos atualizar a nossa consulta. Eu vou clicar aqui em atualizar, perceba que ao atualizar os nossos dados, continuou sem aparecer o valor em branco, mesmo na nossa tabela original, não tendo os valores lá com código 222. Mas se eu vir aqui agora, ele apareceu aqui sem classificação. Então todos os valores que não existirem originalmente na nossa tabela de menção serão classificados com essa nomenclatura sem classificação. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido o motivo desse valor em branco aparecer no seu relatório e que agora você possa corrigi-los tanto originalmente na sua fonte de dados, acrescentando a nova classificação, ou até mesmo incluindo um valor aí com um texto diferente que você quer que apareça no seu filtro. Um grande abraço, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui um comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!